Olá, olá, para você que está chegando aí. Estou tentando fixar aqui o nosso tema de hoje. Deixa eu escrever novamente. Olá, boa noite. Para você que está entrando aí, seja muito bem-vindo. Iraci, beijo, Iraci. Pastora Larissa, um beijo. Quanto tempo, Pastora Larissa. Saudade, beijo. Gente, vai falando para mim, por favor, se o áudio tá legal, se a imagem tá boa, se tá travando ou se tá legal aí. Tá bom? Dá um ok pra mim aí, um joia. Saudade. O áudio tá legal pra vocês? Dulce, beijo, Dulce. Vai falando de onde você é, da cidade que você é aí. Você que tá entrando. Tá ok? Obrigada. Estão falando aí, a gente tá dando uns minutinhos. Daqui a pouco a gente vai estar chamando aqui a Bispa Mila, nossa convidada dessa noite, muito especial, uma amiga querida. E a gente vai estar recebendo aqui a Bispa Mila para a gente falar um pouquinho sobre sabotadores interiores. E esse tema é muito interessante. Todos nós temos sabotadores, né? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho. Batista Jeroel de Terê, pastora Tati, pastora Larissa, também é da Luz para os Povos, com a Bispa Mila, meu esposo, pastor Clóvis, beijo. Bela, Tati, pastora Tati, beijo. Minha discípula, Dani, beijo, Dani. Dani faz bolos deliciosos. Beijo para vocês. E é um prazer ter vocês aqui. Mônica, Bianca, beijo, Bianca. Maria, seja bem-vinda. E é um prazer ter vocês aqui. E todos nós, né, como eu estava falando, todos nós temos, às vezes nos auto-sabotamos, né? E a gente vai falar sobre esse assunto hoje que é muito interessante, é muito importante na nossa vida, a gente identificar esses sabotadores para que a gente consiga romper, para que a gente consiga ter sucesso na nossa vida, né? Então, nós precisamos identificar. Então, eu achei muito interessante esse assunto e a gente vai estar batendo um papo aqui. A Bispa Mila tá por aí, eu já a vi por aí. E na hora que ela quiser entrar, ela pode convidar ou dar um oi para mim aí. E é muito bom ter vocês aqui. Desde já quero agradecer a todos vocês, né? Todos vocês que têm acompanhado as nossas lives. Tem sido um tempo difícil de quarentena, né, na nossa vida, mas a gente tem procurado se aproximar através da rede social, através da mídia social, da igreja, e a gente tem sido ministradas por tantas lives, né? Deixa eu ver aqui a Bispa. Vamos recebê-la. Olá! Olá! Oi, Bispa! Graça e paz! Graça e Tudo paz, bem? tudo bem? Tudo jóia? E aí? Tá muito frio aí em Goiânia? Aqui tá assim, um friozinho, não igual aí, eu acho. É, Aí de tá, vocês é gostosinho aí, né? Bem quentinho, né? é, Então, agora, aqui, eu tô em Petrópolis agora, né? Petrópolis é bem frio. Não entrou no frio não, mas tá bem geladinho hoje. então, aqui acho que foi na segunda, foi muito frio mesmo. E no domingo também fez um friozinho bom. Hoje tá mais ameno, tá bom, tá agradável. Eu tava me lembrando essa semana quando vocês vieram aqui, né? Aham. A Bispa Mila, ela vai estar se apresentando, eu vou estar falando dela aqui, vou apresentar de uma vez, né? Depois a gente fala do como a gente se conheceu. A Bispa Mila, ela é pastora na Igreja Luz para os Povos, Noroeste, em Goiânia.
né? Casada com o bispo Eduardo Veiga, Isso, mãe do João e da Isabela, não é isso? isso. E nós nos conhecemos, eles vieram em São José ministrar um EDD pra gente, né? Encontro de discipuladores com Deus, e nós fomos muito abençoados ali. Veio uma equipe de Goiânia há alguns anos, né? E nós pudemos nos conhecer. E eu tava lembrando essa semana que nessa época que vocês vieram, tava muito frio Tava aqui. gelado, gelado. Tava. E o goiano chegou Meu aqui Deus, assustado o com o povo frio tava de, gelado. com o frio de Goiânia. Mas, Mas bispo, foi é um tão bom. prazer. Foi tão bom estar com vocês. É um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o meu convite, né? E eu tenho te acompanhado e tenho acompanhado um pouquinho teus assuntos, né? E essa questão emocional é algo que eu gosto muito, é algo que nós precisamos, né? Tá sempre falando, sempre conhecendo, né? Porque a gente nos conhecendo é mais fácil, né? E a gente vai estar falando um pouquinho hoje. Eu quero deixar a Bispa Mila se apresentar para as pessoas que estão assistindo a live antes da gente entrar no assunto um pouquinho. Isso. Então, gente, eu sou a Mila e sou aqui pastora na Luz para os Povos Noroeste, né? Nós somos bispos aqui. Além da nossa igreja, a gente cuida de mais algumas igrejas, faz supervisão nessas igrejas e estamos servindo ao Senhor aqui na região Noroeste de Goiânia já há muitos anos e tem sido tão maravilhoso poder servir a Jesus e servir pessoas, né? Eu acredito muito que quando a gente acha o nosso propósito de vida, tudo caminha, né? Então, É, eu tenho como meu propósito de vida, que é servir a Jesus e servir pessoas, né? Ser um instrumento nas mãos do Senhor para cuidar de pessoas. Eu amo pessoas. Amo Deus e amo pessoas, né? E, como você falou, sou esposa do Bispo Eduardo e mãe da Isa. A Isa tá passando um tempo lá na África do Sul estudando. E é. mãe do João Eduardo, que é o meu caçula e tem 19 anos já. Ai, passa rápido, né? Passa muito rápido. E Muito nem rápido. parece, tô novinha. É bom ter filho novo por isso, né? A gente, né, fica assim, os meninos já grandes e a gente até assim, mais ou menos. É. E você também tem organizado aí, criou um grupo, né? Criou um curso chamado Mulher Maravilhosa, Sim. né? Só o tema a gente já fica já curiosa de participar, de saber como é que é, né? É um trabalho que eu tenho com as mulheres, porque foi uma maneira que eu achei de ajudar as mulheres da minha cobertura, né? Na Sim, verdade, o meu alvo foi começar esse trabalho Mulher Maravilhosa, trabalhando com as igrejas da nossa cobertura, para que a sim. gente pudesse dar esse suporte de crescimento, de estar junto, de edificação mútua, né? Então, Uhum. eu tenho o Instagram, Mulher Maravilhosa, e a gente começou a fazer imersões, momentos, né? Assim, uma noite especial, ministrações especiais para mulheres. E a gente está com grandes projetos para esse ano, né? Nós estamos aí vivendo esse momento da pandemia que impediu algumas coisas, mas tem muita Sim. coisa já sendo projetada aí para quando o momento que chegar a hora da gente poder fazer, nós vamos fazer, né? E então o projeto chama Mulher Maravilhosa, né? E também a gente está fazendo um curso Mulher Maravilhosa, onde a gente faz uma mentoria também com mulheres. Ah, que ótimo. É online também? Você está Online. fazendo online? Sim, eu faço pelo Zoom. Ah, ótimo. Ah, eu É, tenho visto mas para fora não, só em Goiânia, né? só em Goiânia. Só em Goiânia. Ah, A gente já tá. para a igreja de vocês, né? Isso. Não, na verdade, tem algumas pessoas que não são da minha igreja local, que estão fazendo. Algumas pastoras minhas. Porque senão eu vou querer entrar nesse curso em Mulher Maravilhosa aí. Entra, nós estamos abrindo uma turma. Eu tenho pastoras que não são da minha igreja local, que estão fazendo. Tenho Uhum. algumas membros de outras igrejas que estão fazendo. Tem sido muito edificante. Deus Que tem me bom. surpreendido, tem sido uma bênção. Nós trabalhamos aqui com o curso da pastora Ângela Cirino, né? Que é Sim, Mulheres Fazendo Diferença. sim, Até sou uma coordenadora aqui na região e tem sido uma bênção também. É sempre bom, né? A gente estar aprendendo, tá crescendo. Isso é importante no nosso processo, né? A gente é verdade. nunca sabe tudo. A gente está sempre. É sempre bom crescer e aprender mais, né? Você me falou, inclusive, que você tem me acompanhado lá no meu Instagram. Eu tenho acompanhado você também. E tenho visto Ah, que você tem crescido. Isso é maravilhoso. amém. Ah, isso é Isso muito aí. bom, né? Muito bom. Nós temos que crescer mesmo, né? Viver tudo que Deus projetou para É nós. verdade, é verdade. Aproveitar as oportunidades, né? Isso.
Então, ô Bispo, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses sabotadores, né? Porque todos nós temos, eu estava fazendo uma introdução aqui, né, que o pessoal estava chegando, falando sobre esse desejo que há dentro de nós. Todo mundo tem vontade, tem o desejo de ter sucesso profissional, né? Na área profissional, na área, dentro de relacionamentos, na área familiar, ministerial, que é no nosso caso. Só que Uhum. muitas vezes isso não acontece, né? A gente vê pessoas frustradas, pessoas tristes, decepcionadas com Deus, decepcionado com outras pessoas, com elas mesmas, por conta disso, por não conseguir obter esse sucesso, não ser bem sucedido. Mas antes de falar um pouquinho sobre esses sabotadores que fazem isso, né, que nos sabotam, que impedem o nosso sucesso profissional, familiar ou ministerial, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os pilares da inteligência emocional e a importância do autoconhecimento, já que você está fazendo uma pós aí, né, sobre psicologia positiva e Sim, desenvolvimento humano. Eu sim. queria que você falasse essa importância da gente se autoconhecer e dos pilares da inteligência emocional, então depois a gente entra nos sabotadores. Ok. Então, Eliane, eu assim, eu quero dar as boas-vindas aqui. Eu tô vendo algumas meninas lá da minha igreja local. Eu já vi a pastora Larissa aí. Clarissa, tô vendo algumas meninas aqui dando um coraçãozinho. Pastora Andréia é uma das minhas alunas do curso. Ela é uma pastora de uma igreja aqui em Goiânia, que não é do meu ministério. Ela tá aqui também, vi ela aqui. Olha só, o que acontece? Eu acredito muito que Deus, ele quer nos levar a um desenvolvimento geral. É o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Que o nosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis no dia do Senhor. Então, eu acredito muito que a gente nós precisamos cuidar, né, do nosso ser integral, é, da nossa alma, da nossa mente, do nosso físico, né? Cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Então, assim, a partir desse momento, eu comecei na verdade, foi uma busca minha para me ajudar, na verdade. Eu comecei a trabalhar e a aprender sobre inteligência emocional, né? Comecei a perceber que era importante eu desenvolver isso também. Porque o que acontece? A gente vê, às vezes, muitas pessoas, nós vamos em vários congressos, nós vamos em várias. Fazemos cursos e tanta coisa, fazemos viagens, eu mesmo, quantas vezes eu peguei um avião aqui e fui lá em Belo Horizonte, Diante do Trono, Mulheres Diante do Trono, né? E é naquela busca de me conhecer. Até então que a gente tem visto já esse conceito de inteligência emocional, né, que tem sido muito falado. E eu comecei a estudar um pouco sobre isso. Eu achei muito interessante, porque eu vi que, de fato, de verdade, eu precisava me conhecer para eu ajudar melhor as pessoas. Porque Uhum. muitas vezes o que me atrapalhava a ajudar melhor as pessoas era eu mesma, né? Tô vendo aqui a pastora Kátia, minha cunhada, tá aqui também. Ela falou, tô aqui. Então, o que acontece? A inteligência emocional, ela tem 4 pilares. Os 4 pilares, quais são da inteligência emocional? É o autoconhecimento, é a autogestão, a empatia e a gestão de relacionamentos. Então, são 4 pilares que fazem com que se você desenvolver esses 4 pilares, e dentro desses 4 pilares tem 12 competências que a gente precisa desenvolver para que, de fato e de verdade, a gente possa desenvolver a inteligência emocional. E o que acontece que, quando você entende a importância de você desenvolver isso, o seu autoconhecimento, a sua autogestão, né? De nós gerirmos nossos sentimentos, nossos comportamentos, nossas atitudes. E isso leva a gente a ter realmente, vamos dizer, uma vida abundante de verdade. A gente tem mais produtividade, né? Então, eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a aprender sobre isso e decidi fazer a minha especialização nessa área de inteligência positiva, de psicologia positiva e desenvolvimento humano, porque eu acredito no desenvolvimento das pessoas. Eu creio que não é só espiritual, eu creio que tem a parte humana, natural, Sim, mental e de alma, né? De emoções. sim. E que a gente às vezes vem trazendo tantas coisas da infância, da adolescência, e que às vezes a nossa fase adulta nos impede de verdadeiramente ser pessoas inteligentes emocionalmente. É Então, verdade. pastor Eliane, o que eu percebi? Eu percebi que eu sempre fiz tantos congressos, sempre fiz
estudei, sempre orei muito, jejuo muito, busco ao Senhor, tenho intimidade com Jesus, mas de repente me travava alguma coisa. Uhum. E essa alguma coisa é que eu comecei a descobrir que era de fato, de verdade, a minha parte emocional que precisava ser trabalhada. Então, foi onde eu comecei a aprender um pouco mais sobre inteligência emocional. Até eu quero falar para vocês o seguinte, eu estou aprendendo, né? Estou, assim, caminhando e creio que já estou aprendendo um pouquinho. E, então, assim, eu não tenho a pretensão aqui, viu, gente? Falar assim, eu vou explicar tudo 100%, mas eu creio que vai ser um bate-papo jóia. Amém. É muito importante esse autoconhecimento, né, Bispa? Porque, como você falou, muitas vezes a gente não se conhecer limita a gente. Nossa, Porque como? você quer romper, mas na hora que surge a oportunidade, a gente não consegue por algum motivo. E essa falta de conhecimento que nos leva a travar e não romper, né? Então, assim, é, é muito importante a gente se conhecer o eu, né? O filósofo diz, né? Conhece a ti mesmo, né? Isso. Precisar se conhecer. Igual você falou, nós somos chamados de corpo, alma e espírito. Então, eu gosto muito de falar disso também. Por quê? Porque na nossa área, né, evangélica, nesse nosso campo, se tende muito a priorizar o espírito. Claro que é Nossa, importantíssimo, é o primeiro, né? principal, né? É o principal. Mas nós somos alma também, nós somos emoção. Então é importante cuidar do nosso emocional. E o autoconhecimento, ele é muito importante. Eu acho que ele destrava muitas coisas na nossa vida. Muitas Como é coisas. bom, né? Porque, na verdade, às vezes a gente quer colocar a culpa nos outros, sendo que, na verdade, nós estamos projetando algo que está aqui dentro da gente, né? Então, a gente começa a ver o erro do outro. Por isso que a empatia, ela é um dos pilares da inteligência emocional. Porque é a arte de você se colocar no lugar do outro e de você falar, não, é realmente, talvez ela está tendo essa postura por causa disso, né? Então, a gente começa a ser mais capaz de lidar com as situações da vida e dos relacionamentos. Então, a pergunta que não quer calar, para quem entrou aqui hoje, estão perguntando o que é sabotador. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, essa primeira pergunta, o que são sabotadores? Esse assunto que é tão importante, mas algumas pessoas ainda estão na dúvida o que diz respeito. Os sabotadores, eles são inimigos internos. Eles são códigos que a gente adquire na infância, na adolescência, são padrões mentais, coisas que são estabelecidas na alma, na nossa mente, né, que vem da infância e da adolescência, de situações que a gente viveu, e que, na verdade, a gente pensa que eles são amigos e eles são inimigos, né? Eles tentam sabotar a nossa performance, eles sabotam a nossa performance, o nosso desenvolvimento, os nossos relacionamentos, a maneira como a gente se vê, né? E assim, o que acontece com relação a esses sabotadores? Eles são esses padrões mentais que estão ali arraigados às crenças, os comportamentos, as atitudes que às vezes nós temos e que nós mesmos refutamos, sabe? Muitas vezes, quando você vê, não, eu fiz isso. De repente você fala assim, não, mas eu tinha que fazer. Mas na verdade, ele está te sabotando. Ele não está te levando a resolver o problema, não está te levando a enfrentar a situação. Ele está fazendo de conta que é seu amigo. Tipo assim... Ou muitas vezes... Pode falar. Tipo assim, deixa isso pra lá. Né? É um dos sabotadores, é o esquivo. É o sabotador que fala assim, não, vamos deixar isso pra lá, vai dar trabalho, não vou mexer com isso não. Então, assim, cada um de nós, todos nós temos os sabotadores. Ele é universal. O problema é uma realidade universal. Então, eu acho que isso é bom deixar claro para todo mundo. Todo mundo tem sabotador. Todo não é mundo isso? tem sabotador. A questão não é se você tem. A questão é quais você tem. Sim. Quais são eles? E, geralmente, nós temos um sabotador-chefe, que é o crítico. Depois a gente fala dele mais na frente. E esse sabotador-chefe, que todos têm um sabotador crítico. Tá? Quero deixar isso bem claro. Esse sabotador crítico, ele critica você, ele critica o outro, ele leva você a criticar as circunstâncias. Talvez uma boa crítica, mas geralmente é sempre para uma coisa de condenação. E esse sabotador crítico, que é o principal, vamos dizer que ele é a matriz dos sabotadores, que todos nós temos, eles se aliam a mais geralmente 2 sabotadores, que são filhotes, né? Vamos dizer assim. Então, eles são os cúmplices, né? São os cúmplices dele.
Ele sempre junta, o crítico sempre se junta com algum outro sabotador. Então, o que acontece? Quando você começa a se autoconhecer e você começa a falar, realmente, tem essas áreas da minha vida, né? Eu, quando comecei a descobrir, vi que realmente, eu fiz o teste. Depois a gente vai falar do teste, né? Eu fiz também, Na hora que eu vi, e realmente os meus dois É sabotadores, que assustador. são cúmplices dos meus críticos, eles são terríveis. Né? Eu vou até tinha anotado aqui para eu falar, mas o meu sabotador, que é o principal, é o crítico, que todo mundo tem, mas os dois que se aliou ao meu crítico é o hiperrealizador e o insistente. Esses são os meus sabotadores, né? Que geralmente eu tenho que lidar com eles. Agora eu sei que eu tenho que lidar com eles. Eu tenho E aprendido. muitas vezes, ô Bispa, a gente fala assim, ai meu Deus, por que que eu tive esse comportamento? Por que que eu falei daquele jeito? Por que que eu senti isso? Tá Sim, ligado aos sabotadores, né? exatamente. Porque às vezes, e aí a gente até pensa, não, tipo, eu acho que é muito aquilo que Paulo falou em Romanos 7. Sim. Eu não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que eu não quero, eu faço. Eu amo aquele texto, porque eu me identifico muito ali. Gente, eu não queria ter feito isso, mas de repente eu fiz, né? Uhum. Por quê? Porque é aquela questão a gente sabe, de repente você tem uma atitude de defensiva, de recolher, e de repente fala, mas eu não queria ter feito dessa forma. Mas é algo que te sabota. Assim, o que acontece? Os sabotadores, eles têm vamos dizer que eles são esses inimigos que a gente tem internos, que se instalam na nossa mente, que levam a gente a ter esse comportamento e atitudes, que muitas vezes a gente acha que é amigo, e aí é que está o problema. Por quê? Uhum. Por que eu quero falar para você que às vezes acha que é amigo? Essa questão. Não, eu não gosto de problema. Eu vou deixar, vou resolver isso, não. Uhum. Então, é uma falsa Depois. realidade, né? Porque eu estou Uhum. correndo do problema. Então, É uma assim, desculpa que ele acaba desenvolvendo, né? O sabotador. desenvolvendo. E assim, na verdade, numa guerra, a pior coisa é a gente achar que o inimigo às vezes o inimigo se instala, por exemplo, no batalhão lá do nosso batalhão, né? Vem um inimigo e se instala ali. E de repente ele faz de conta que é amigo, mas na verdade ele está ali para sabotar aquele exército, não é? Para destruir. E esse é o problema do sabotador. Às vezes ele se instala na nossa vida, está instalado na nossa vida e a gente de repente o tem como amigo. Ele não é amigo, né? A gente não sabe que está se auto-sabotando, a gente pensa que é culpa do outro, pensa que é porque não tem a oportunidade, mas na verdade a gente está se auto-sabotando, né? Exatamente. Então, assim, agora assim, como que a gente tem que fazer? Onde que a gente começa a lidar com esses sabotadores? Eu e você precisamos desenvolver um conceito que é da psicologia, que é o conceito de inteligência positiva. Né? Sim. Ele é um conceito novo, praticamente, assim, relativamente novo, de inteligência positiva, e que leva você da psicologia positiva, que é a inteligência positiva, e que leva você a melhorar a sua performance de inteligência emocional, de positividade na sua mente. Sim. Então, o que ajuda a gente a vencer esses sabotadores é a gente desenvolver esse quociente de inteligência positiva, que a sigla é o QP. 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 Com o QP, você vai começar a saber lidar com os sabotadores. E esse QP, ele tem que dar acima de 75%. Abaixo de 75%, principalmente já por 50%, significa que você tem 50%, por exemplo, se der 50%, 50% da sua inteligência emocional, né, positiva, ela trabalha a seu favor, 50% contra. Uhum. E vai subindo acima de 50, você está se aproximando do ideal, que é acima de 75, na verdade. Olha o tanto que é alto o percentual. Né? Uhum. E eu fiz alguns testes com algumas das meninas, e algumas das meninas falaram: o meu quociente de inteligência positiva deu 45%. E Uhum. também está naquele teste que a gente fez. Eu não sei se você fez. Fiz. Pois é. Então, o que acontece? Quando você faz o teste, você fala assim, meu Deus, e o que vai ajudar eu e você com os sabotadores? Que são essas crenças, né? Essas crenças limitantes, essas coisas que nos limitam, essas coisas que nos impedem de avançar, que a gente acha que está nos protegendo. Eu quero depois contar um exemplo meu em relação a isso. E, na verdade, não está protegendo.
E ele Ô, está Bispa, sabotando. depois vamos deixar o link, né? Depois eu vou pedir para a Bispa Sim, compartilhar eu o link copiei aí, ele, depois eu coloco aqui. isso, do teste, porque tem pessoas falando Sim. que querem fazer. Eu acho Nossa, eles vão amar. importante. A gente vai falar um pouquinho mais para frente do teste, né? Vamos, Mas vamos. depois a gente vai estar passando para vocês fazerem o teste. Sim. Pode terminar o teu raciocínio. E quando é que esses sabotadores surgem? Eu vou seguir a sequência aqui. Aí você vai me falando, tá? Ok, era a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Isso. Mas voltando um pouquinho dentro Quer disso, voltar um pouquinho? Pode falar. eu estava lembrando do texto de Provérbios que fala que como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Uhum. Então, a inteligência positiva é isso, né? De você pensar positivo, de olhar pelo lado bom. E às vezes nós nos sabotamos, aí entra a autossabotagem, porque a gente só consegue olhar de maneira negativa, né? Então, assim, eu acho que isso nos prende muito, isso nos trava muito, isso Nossa, nos impede de romper meu demais, sabe? Deus, meu Deus. Aí é o sabotador vítima, né? É o vítima. Um dos meus é o vítima, que sempre falava, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. E você vê e fala, peraí, eu dou conta, porque Deus, né, já colocou toda a capacidade dentro de nós, a inteligência, aptidões, dons, talentos, mas aí a autossabotagem vem, você não dá conta, você não é capaz, você, né, ou tem que ser perfeccionista demais, né? Uhum. Então isso realmente nos impede nos atrapalha de romper esse lado negativo, né? Muito, né? Atrapalha muito. Então, assim, falando essa questão, quando ele surge, geralmente ele surge na infância e na adolescência para te proteger, na verdade. Só que o problema é que eles se instalam e a gente traz eles para a fase adulta. E aí é que está o problema. Eles vêm como um instinto de De sobrevivência. sobrevivência. Ele vem como instinto de sobrevivência, se instala, e na verdade seria para aquela fase de adolescência ou de infância, mas o problema é que são crenças que se instalam. Então, por exemplo, uma criança que o pai ou a mãe, por exemplo, fala assim: olha, você nasceu, você atrapalhou. Na hora, quando você nasceu, você não foi bem-vindo, você atrapalhou a gente. Instala ali um sabotador naquela criança. Geralmente a criança, ela não fica com raiva do pai e da mãe, ela fica com raiva dela. Ela, E aí sim. se instala nela um sabotador. Qual? É o do autorrealizador ou hiperracional. Ele fala o seguinte: para mim ser aceito pelos meus pais, eu tenho que ser o melhor em tudo. Aí sabe o que acontece? A gente traz isso para a fase adulta. Aí ele fica aquela cobrança de ser perfeccionista, De fazer ser tudo certo. perfeccionista. Não se permite errar, não se permite falhar, não é verdade? Exatamente, exatamente. E assim, a coisa mais linda na vida de um homem e de uma mulher é a gente reconhecer que a gente é vulnerável, reconhecer que nós temos falhas e que isso é normal. Agora, o problema é que essas coisas que se instalam lá nessa infância é que vem trazendo essa dificuldade na nossa vida. Inclusive, assim, falar um pouquinho de mim, eu quero falar para vocês, eu desenvolvi os dois sabotadores que se aliaram ao meu crítico. Meu crítico deu altíssimo, né? Para começar. Crítico de mim mesmo, crítico das pessoas. Porque o crítico, que é o sabotador líder, ele, na verdade, ele te leva a criticar você e criticar os outros. Só que Sim. dentro lá, inclusive no teste, tem um percentual que você critica as pessoas, que você critica você, que você critica as circunstâncias. Né? Lá no teste, você tem que prestar atenção no relatório, quando sair aquelas bolinhas, vai sair lá. Então, o meu percentual de crítica de mim mesmo deu altíssimo. O meu percentual de crítica às pessoas deu alto, não tão alto como a mim mesma. E de circunstância até que não foi alto. Mas o que acontece é que lá na minha infância, o que aconteceu? Eu tive situações na minha vida, eu até contei isso no curso. Eu tive situações na minha vida que me levaram a desenvolver o insistente, que Sim. é aquela questão de, não, eu sei fazer e eu faço, né? E também é o hiperrealizador. Não, tem que ser eu para fazer. Mas, na verdade, hoje eu tenho entendimento. Aquela intolerância que eu tinha, até eu batizei o meu sabotador-chefe de Jason, né? Eu tinha um Jason muito forte, né? O pessoal da igreja sabe, porque eu falava sempre do Jason. Hoje, gente, vocês estão da igreja, estão me ouvindo, eu sei que o Jason era o sabotador principal da minha vida, o crítico altíssimo de mim mesmo e dos outros. Ele deu muito empatado. E o que acontece? O que me levava a fazer? A ser dura e Uhum. inflexível
exigente em extremo, não aceitar o erro dos outros, né? Porque não é assim, o bom é o perfeito. Tem que ser perfeito para mim. Esse padrão de perfeição é algo muito que nos aprisiona muito e é Nossa, algo inalcançável, né? Você querer ter um padrão de perfeição, mas justamente eu falo isso também, né? A gente fala isso no curso também, Mulheres Fazendo Diferença, porque isso te traz uma tensão, uma insatisfação com você e com os outros, porque você cria um padrão de perfeição que é elevado, inatingível, elevado demais. Aí você se frustra quando você não consegue atingir esse padrão e você fica decepcionado com as pessoas que não conseguem também. Então, assim, é sabota algo mesmo. terrível, E aí terrível. você vive num nível de insatisfação, né? Você vive insatisfeito. Você fala, não, não, as Podia ter pessoas sido estão fazendo isso para melhor. mim. Não, eu vou fazer melhor da próxima vez. É aquela cobrança, aquela falta de paz, né? Então, assim, por isso é importante o autoconhecimento, né? Por isso é importante a gente conhecer de fato, de verdade, esses sabotadores. Eu, assim, simplesmente foi revelador para mim, tem sido revelador. Aprender sobre isso, estudar sobre isso. E realmente são coisas que a gente precisa avançar para a gente viver o melhor de Deus, né? Também, porque aquilo que a gente tem falado, não é só o espiritual, é o natural, é eu saber lidar com pessoas, é eu saber lidar comigo mesmo, né? E você falou que algo interessante que eles são desenvolvidos na fase, né, da infância. E dentro da psicologia a gente sabe que a maioria dos problemas que a gente carrega hoje vem da infância, né? Eles são derivados da nossa infância, Sim, do nossa criação, de palavras que nós ouvimos. E verdade. aí que entra a questão do autoconhecimento, de você identificar e romper com isso, né, Mila? De não ficar presa, não, eu sou assim por conta do meu passado, da criação, porque eu não tive um pai, eu não tive uma mãe, Aí é a mas no momento vítima, né? é a vítima. Eu me conheço, eu identifico, eu posso romper e fazer uma história diferente, né? Exatamente. Na verdade, quando você aprende, a gente vai falar mais na frente, mas quando você aprende a lidar com esses sabotadores, é exatamente isso. É você, na verdade, eles continuam em você, só que você vai aprender a lidar com eles, porque você vai identificá-los e você vai começar a usar algumas estratégias para você enfraquecer o poder deles na sua vida, né? Eu mesmo, eu tenho assim feito esse exercício, mas lá na frente eu vou falar com detalhes. O que acontece? Eu já sei quando ele está Alto. querendo Uhum. quando ele tá querendo, tipo assim, a parte humana minha, da alma, essa parte que me sabota, tá querendo ficar forte, né? É Ou muito se manifestar. interessante. É muito interessante fazer o curso, porque aí você, assim, algumas coisas eu já identificava na minha vida de curso, de leitura, né? Nessa Aham, área de psicologia e tal. Mas depois que eu fiz o teste, semana retrasada, aham. eu me peguei com alguns pensamentos ou alguns comportamentos e eu falava assim, não sou eu. Aí eu falava assim, é o meu sabotador, peraí, deixa eu reagir. Aí eu Isso, conseguia reagir diferente, né? isso aí. Então, assim, Então, e a próxima pergunta que eu ia te fazer é essa. Como a gente pode identificar os sabotadores? certo. Como que você vai identificar? Você vai identificar pelo autoconhecimento e também fazendo o teste dos sabotadores, né? Esse teste que você vai fazer, na verdade, gente, é um conceito que quem trouxe esse conceito dentro da psicologia deixa eu pegar o nome dele aqui, é o Cesar Chamin. Então, ele trouxe esse conceito e é muito top porque ele dá o teste. E eu achei É, mais tremendo ainda é que o teste é gratuito para todo mundo fazer, para todo mundo se identificar. E como é revelador, né? Como é revelador? a Porque, gente toma um olha, susto, né? Quando a gente olha assim e fala, meu Deus, não, eu tô meio assim. inclusive, uma das meninas que está fazendo teste com a gente, fazendo o curso, ela falou para mim assim: ela fez o teste 2 vezes. A primeira vez ela falou assim: não, eu não achei que aquilo lá é meu sabotador. Eu falei: você tem certeza? Faz de novo. Aí eu dei uma semana. Ela fez uma semana depois. Na hora que ela entrou na aula, ela falou assim: eu sou aquilo. Eu sou exatamente aquilo. E aí, interessante que, às vezes, sabe por que a gente nega? Porque tá no subconsciente. É, Tá ligado a feridas, tá ligado a frustrações do passado, tá ligado a situações que a gente viveu. Inclusive, o autor, olha o que aconteceu com ele, só para a gente situar. Vou colocar o link do teste daqui a pouquinho. Olha o que aconteceu. Ele conta que ele teve essa infância, na infância, os pais falaram o seguinte para ele: olha, você
Você nasceu e você atrapalhou a gente. E ele ficou com aquilo na cabeça. E o que ele fez? Eu vou fazer de tudo para eu ser aceito pelos meus pais. Então, ele desenvolveu o sabotador hiperracional, extremamente racional, né? E extremamente também hiperrealizador. E ele começou, então, a trabalhar, a estudar e falar assim, eu sou bom, eu vou mostrar que eu sou bom. Eu vou mostrar para os meus pais que eu sou bom para ser aceito. E aí, sabe o que aconteceu? Ele disse que estava numa pós-graduação dele lá. E aí foi o momento de dar feedbacks uns para os outros. E o pessoal que é aluno dele, que era colega junto com ele na sala, começou a falar para ele, olha, você é extremamente cínico, você acha que você é muita coisa. Foi o feedback do momento da aula dele. Uhum. Aí ele disse que olhou para aquela pessoa que falou para ele e falou assim, você é um idiota. Ele não aceitou aquele feedback. Uhum. E aí disse que outra pessoa deu feedback, o mesmo feedback. E ele falou, mas você é o pior aluno dessa sala. Olha para você ver. Aí, quando uma pessoa que ele admirava demais falou, não, eu não vou nem ficar sentado perto de você, porque você não está aceitando feedback. Você é desse jeito mesmo. Eu tô com asco de você. E levantou e sentou longe dele. Aí ele disse que na hora a ficha caiu. Ele falou assim, eu sou isso mesmo. Eu sou isso mesmo. E foi da onde ele começou a estudar e desenvolveu, então, esse conceito dos sabotadores. E é o autor que vocês forem fazer o teste, vão ver, né? Lá ele dá um relatório muito preciso e muito completo, legal. né, Eliane? É bom, eu imprimi tudo. Eu imprimi o teste, imprimi tudo, bom. porque você vai lendo um por um, né? Você vai se identificando. Uhum. Eu achei muito... Porque o meu, na verdade, o meu deu 3 muito empatado. Aí, quando eu fui ler, eu fui ver que tem 2 mais fortes, né? Que eles ficam querendo se manifestar. Então, eu tenho que estar em alerta com isso para não deixar aí dominar, né? Então, eu acho assim que a gente precisa, né, realmente se identificar, a gente precisa se conhecer e identificar esses sabotadores. Então, faça o teste, você que está aí. Depois a Bispa Mila está colocando o link aí para você estar fazendo esse teste, é muito importante. Eu queria que você falasse, então, quais são esses sabotadores que você citasse, né? Porque no tempo não dá pra gente falar detalhadamente. Sim. Mas quais são esses sabotadores e como que eles podem, como que eles agem e podem nos prejudicar? Ok. Então vamos lá. Eles são 10, tá? Então eles são 10 sabotadores. O principal é o crítico, que é aquele sabotador que leva você a criticar você, criticar o outro e criticar as circunstâncias. Cada uma numa dimensão maior ou menor. Por exemplo, pode ser que você, Eliane, o seu crítico, às vezes, de criticar a pessoa seja mais baixo que o meu. Ou pode ser que o seu de criticar a circunstância seja mais alto do que o meu. Então, cada um de nós, né, tem esse crítico trabalhando de alguma forma, numa dimensão, numa porcentagem maior ou menor, né? Temos o insistente, que é um dos meus sabotadores, que deu muito alto, que é o perfeccionismo, de ser perfeccionista. O meu também deu. De ser perfeccionista. Eu já sofri muito com isso, eu já feri pessoas com isso, com esse perfeccionismo. Graças a Deus. A gente fica um pouco intolerante, né? Porque como eu falei, a gente quer um padrão de perfeição. Aí é o pensamento seguinte: se não for para fazer perfeito, então deixa que eu faço. Exatamente. Né? E a vida não é assim. Qual que é a mentira que ele está contando é essa, né? Se não for para alguém fazer, se não for fazer bem feito, eu faço. Mas qual que ele está falando na verdade? Ele está falando assim, eu vou mostrar que eu sei fazer, mas a autoafirmação. É autoafirmação. E eu achei interessante, Bispa, que eu estava lendo no relatório, né, do Chamini, que geralmente quem desenvolve esse perfeccionismo são crianças que queriam uma aprovação dos pais. Isso. Que às vezes não tinha um pai que dava atenção, não dava carinho, ou tinha muito filho, e ele ficava ali, então ele quer ser perfeito, fazer tudo correto, para mostrar, para chamar a atenção dos pais, né? Eu achei isso muito fantástico. Não, inclusive, eu sei que ele ficou muito forte na minha vida exatamente por isso. Por exemplo, porque meu pai, por ter tido uma criação muito rígida, meu pai era o seguinte: pai, eu tirei 8 na prova, e por que você não tirou 10? Ele não falava assim, minha filha, que bom, você não tirou 10 dessa vez, mas você pode estudar para tirar 10 na próxima? Não, ele falava assim, por que você não tirou 10?
Então, ele não dava nenhum parabéns. Falava, minha filha, parabéns, você pode melhorar para a próxima. Então, eu cresci com aquela coisa, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor, eu vou mostrar que eu sou melhor, eu vou mostrar que eu posso. E isso, misericórdia. É Né? cansativo. Uhum. Cansativo. Então, assim, é o crítico, o insistente, o prestativo, que é aquela pessoa que acha que tem que agradar todo mundo, que ela servindo e servindo, mas o que ela quer mostrar com isso? A mentira é o seguinte, eu vou servir, porque servir, eu vou fazer, eu vou prestar, eu vou Você é elogiar. amado. Isso. Aí, qual que é? Eu preciso de amor, eu preciso ser amado, né? Então, assim, na verdade, vocês estão entendendo por que às vezes ele faz de conta que é amigo, mas ele é um inimigo? Porque está escondendo coisas que está dentro de você que precisa de cura. Todos eles, né, Mila, desenvolvem pensamentos e sentimentos e mentiras para se justificar. Isso que eu achei interessante. Exatamente. Você tem um pensamento, você tem um sentimento, e aí, de acordo com aquilo ali, esse sabotador, ele sempre tem uma mentira para se justificar, né? Isso. Ele sempre tem uma mentirinha para te contar, para justificar a sua atitude. Por isso que eu falei que, às vezes, a pior coisa é a gente achar que o nosso inimigo é nosso amigo, né? Dei até o exemplo quando esse inimigo se instala, por exemplo, no exército, no momento de guerra, e tá todo mundo achando que ele é o amigo e ele é o sabotador que está ali dentro para denunciar e para falar para o outro exército tudo aquilo que vai ser feito. Então, na verdade, ele vem sabotar você, ele vem te atrapalhar, né? E reconhecer e conhecê-los e dizer o seguinte, já adiantando um pouquinho, como que eu vou vencer? Primeiramente, reconhecendo que eles são reais na minha vida e que eles estão aqui. Isso. Né? Esse é o primeiro passo. Mas, dando sequência, olha, então é o crítico, é o insistente, é o prestativo, o hiperrealizador, que é aquele que, né, eu realizo, eu faço, eu aconteço, também com necessidade de aprovação. Nossa, Eliane, eu vou falar para você. O mais difícil de tudo isso é que às vezes as pessoas não reconhecem. Né? Isso é terrível, eu ia falar isso. Essa questão de não reconhecer, se você não reconhece que você tem, ou se você não se conhece, identifica isso, fica muito difícil, né? Fica difícil. O Chamini fala isso, né? Nesse teste, estava lendo, ele fala isso, que o inimigo, quando você identifica o inimigo, é muito mais fácil de você combater aquele inimigo. Claro. Agora, se você não identifica, como que você vai lutar contra ele? Ele vai passar como um amigo, como você falou, numa guerra, vai passar por amigo, e na verdade ele é um inimigo ali, né, te sabotando. Exatamente. E às vezes, o que acontece? Às vezes, o próprio sabotador, ele te ajuda até lutar para melhorar, só que ele te ajuda de uma maneira sofrida. Uhum. Porque quando você vê, nossa, eu fiz isso, nossa, eu fui intolerante, nossa, eu dei uma má resposta, aí aquilo vai te punindo. E não é dessa forma. Né? Que eu vou falar como que a gente vai enfraquecer ele. Outra coisa é o vítima, né? Outro é o vítima. Qual que é o vítima? É aquela pessoa que ela precisa que as pessoas tenham dó dela. Ela se dá, ela fala, depois fala assim, mas ninguém importa comigo, ninguém reconhece meu trabalho. É vítima, né? Se vitimizando. Se vitimizando, é o vitimista, né? Isso tem muito, né? Tem muita gente que é vitimista. Muita gente. Então, eu falei pra você... por que isso aconteceu comigo, né? Isso só acontece comigo, né? Isso. Aquela sensação Ou então, essa pessoa que tem um vitimista, um sabotador muito alto, ela fica o tempo inteiro tentando achar um problema para ela, para que os outros tenham dó dela. É terrível pessoas assim. A vida dela é um problema, é um poço de problema. E interessante, Mila, que tem pessoas que que são hipocondríacas, que têm mania de doença. Às vezes é esse sabotador que quer se chamar atenção. Eu tô doente, né? Eu sou assim, minha vida é triste, minha vida é sofrida, porque na verdade ela quer chamar atenção, quer que as pessoas tenham pena dela, né? Exato. E na verdade é um buraco lá de trás. É um problema que ela trouxe lá de trás. Alguns pais falaram aqui, né, tomar cuidado com comparação de filhos, com crianças. Por quê? Como tudo surge na infância, assim, não tem como a gente voltar no passado. Mas a gente que é pai e mãe hoje, a gente pode fazer uma história diferente, né, na vida dos nossos filhos. E isso traz uma marca, às vezes, algumas situações muito difíceis de romper, né? Então a gente tem que tomar cuidado até com palavras que a gente lança sobre os nossos filhos, comparação ou situações assim de rejeição, palavras, né? Porque a criança vai levar aquilo pro resto da vida, vai virar um adulto. O resto da vida. Um adulto, mas que está preso lá no passado. E se ela não se conhecer, se ela não descobrir isso que a gente está descobrindo,
né? Ela fica aquela pessoa escravizada, triste, ela fica aquela pessoa que não realiza, porque o nível de realização dela é limitado. Ela vai até certo ponto, depois ela retrocede. Eu não sei se você já ouviu falar do Sísifo. O Sísifo, ele na verdade, ele vem da mitologia grega. Ele fala o seguinte, que é um deus um deus, né? Ele é um mito, na verdade, que ele enganou um deus. E o castigo dele, qual foi? Era empurrar uma pedra montanha acima, e quando a pedra chegasse montanha acima, a pedra voltava de novo. Então, a vida dele era empurrar aquela pedra para a montanha e a pedra voltava de novo lá para baixo, ele tinha que empurrar de novo. Então, o que eu percebo? As pessoas que têm esses sabotadores e que não sabem lidar com eles, ela vive essa vida de Sísifo, que é essa vida de, eu vou fazer de novo, aí de repente ela erra de novo, e de repente ela faz de novo, e é desse jeito, e ela vive aquela vida escravizada. Um ciclo vicioso, não sai daquilo. Exatamente. Aí vocês lembram daquela fala da internet, né? Ou você muda ou tudo se repete? É verdade. É aquilo, né? Mas voltando aqui aos sabotadores, o hiperracional, né? Que é a racionalizar tudo. Tudo é no nível de razão e que é o único que sabe fazer as coisas é ele, né? Outro, hipervigilante, é aquela pessoa desconfiada. Ela não acredita em ninguém, ela não acredita que as pessoas têm boas intenções com ela, ela acha que ela vai ser enganada, ela tem medo de tudo, é o hipervigilante. E, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está tentando se proteger, né? Ele está lá, na verdade, aquela vigilância toda é para a proteção de si mesmo, né? Também o inquieto é mais um sabotador, é o 8º sabotador. O que é o inquieto? É aquela pessoa que ela tem que estar ativista. Agitada. O tempo todo, sabe? Aquela pessoa que não descansa, mente acelerada, aquela coisa, ela tem que estar fazendo alguma coisa para ela se sentir útil também, remetendo também a necessidade de aprovação lá atrás, né? E também o controlador é outro sabotador. É o controlador. Tem tudo que está debaixo do meu controle. Tudo tem que estar debaixo do meu controle. Porque se não tiver debaixo do meu controle, vai ficar ruim. Eu sei fazer, só serve se eu fizer. Eu quero controlar como que tá isso, como que tá aquilo, tem que ser dessa forma. E essa pessoa desse jeito, ela fica uma pessoa chata, né? O controlador. E também o esquivo. O que é o esquivo, gente? Quem dá o sabotador esquivo muito alto, ele é aquela pessoa que procrastina muito. Ela deixa as coisas para depois. Ela começa as coisas e não termina. Ela não dá conta de resolver conflitos. Mas por quê? Tá escondendo o quê? Uma insegurança. Né? Uma insegurança, uma falta de força para enfrentar as realidades adversas. Então, são esses. Então, vamos falando aí. Então, o 1 é o crítico, o 2 o insistente, vou falar nessa ordem, né? O 3 o prestativo, o 4 o hiperrealizador, o 5 o vítima, o 6 o hiperracional, o 7 o hipervigilante, o 8º o inquieto, o 9º o controlador e o 10º o esquivo. Ô, gente, misericórdia, né? Todo mundo tem sabotador. O importante, como você falou no começo, é identificar qual deles são mais altos na nossa vida para a gente poder estar enfraquecendo, né? E aí entra a minha pergunta. A gente está quase terminando já o tempo. Que pena. Eu não sei nem quanto tempo tem aí, gente. Deixa eu colocar o link aqui. Eu vou colocar o link já. Isso, vai colocando aí, Bi. Então, eu queria te perguntar agora como a gente pode vencer ou enfraquecer esses sabotadores. Desde o momento que a gente identifica, como que a gente pode Gente, olha o link aí para vocês fazerem o teste, tá bom? O link tá aí, gente. Copia aí, salva esse link. Como a gente pode enfraquecer e vencer esses sabotadores, Bispa? Tá. Primeiramente, você tem que conhecê-los e saber como eles agem em você. E a partir do momento que você conhece, saber como eles agem, você vai deixar de alimentar eles. E quando eles começarem a surgir, você vai agir com eles da maneira seguinte: olha, lá tá vindo o Jason, a Mila. Tá vindo o Jason. Olha o Jason querendo aparecer. Pode até o Jason manifestar, mas aí você consegue segurar o Jason.
Sim. Então, a primeira coisa é você enfraquecer a ação dele em você, né? Enfraquecer e falar o seguinte, olha, não, ela tá vindo fulaninho, né? Você pode dar nomes, inclusive o autor fala pra gente, dê nomes Isso. a eles, dê É. nomes, né? O meu principal é o Jason, então eu já sei falar o Jason. Quantas vezes, sabe, eu já me vi em situações assim, depois eu comecei a aprender sobre isso, que a minha vontade era, sim, acabar com o negócio. Falar, não, não vou. Porque eu não vou fazer isso, eu vou agir de outra forma. É Eu vou, verdade. eu não vou alimentar ele. Eu vou Isso, agir de outra forma. é profundo demais, porque quando a gente começa a identificar isso, a gente consegue virar algumas chaves na nossa vida, né? A gente começa a Isso. conseguir romper áreas na nossa Meu vida que estavam Deus. travadas anteriormente, né? E isso Meu em Deus. todos os aspectos, espiritual, profissional, é, interpessoal, né? Com outras pessoas. Tem gente que não consegue lidar com outras pessoas. E a gente, como você falou, o crítico, né? Ah, a culpa é do outro, é da circunstância. Mas quando a gente identifica isso, você vê e fala, Ah, não, eu tive essa atitude. Mas aí eu posso reagir de forma diferente. Isso é muito bacana. Isso é, nossa, isso é gente. fantástico. Meu Deus, como é bom. Então você tem que parar de alimentar ele, né? Quando você. Porque é o Paulo Vieira que fala isso. Ele fala assim: tem muita coisa que você não faz porque você não sabe. Então, a partir do momento que você vai saber, não, esses são meus sabotadores. Então, ele já age, você já vai identificar. Não, eles agem comigo dessa forma. Uma situação assim faz ele se manifestar. Então, eu vou enfraquecer ele, eu não vou agir dessa forma, né? Uma segunda coisa que você pode fazer para vencer os sabotadores, na verdade, eles vão ficar, mas eles vão ficar controlados. É você desenvolver a sua parte sábia. Ele fala o sábio, né? É você desenvolver o seu sábio, de você fortalecer a sua inteligência positiva, de você fortalecer a sua parte de emoção positiva. Então, quando você faz isso, e você está, então, desenvolvendo o seu sábio. Aí a gente liga na palavra de Deus e fala, por isso que Sim, Salomão fala é sobre verdade. sabedoria, É verdade. né? E é interessante que ele fala isso, né? Que o sábio, ele consegue penetrar em áreas no nosso cérebro profundas que não foram acessadas ainda. O sábio vai lá Exatamente. e consegue combater esse sabotador. Eu achei fantástico essa colocação Exato. dele, porque aí Não, se aplica dentro da sabedoria que Salomão nossa, falava. tremendo. Aí eu falei, gente, por isso que Salomão falava tanto. Gente, busca a sabedoria. E Tiago fala o que pra gente? Olha, se você quer sabedoria, peça a Deus. A palavra de Deus Verdade. é poderosa demais, né? Glória Então, a Deus. a gente precisa realmente desenvolver essa parte sábia, o sábio, na verdade, que é o nome, né, que ele dá para esse conceito que vai ajudar você a vencer. E a terceira estratégia que você vai vencer a ação desses sabotadores, o domínio deles sobre você, é desenvolver os músculos do seu cérebro. São exercícios que você faz, as meninas que estão fazendo o curso comigo vão aprender a fazer os exercícios. É o exercício que você faz para desenvolver os músculos do seu cérebro, que vai te ajudar a vencer esses sabotadores. É Oh, isso. quanta riqueza aí. A gente tinha que ficar mais 3 horas aqui para poder aprender mais, pegar um pouquinho. Mas que pena, nosso tempo está acabando, Mila. A É, gente tem, a gente tem acho que menos de 10 minutinhos, oh, que pena. mas essa parte da sabedoria, né? E quando a Bíblia fala isso, né? Aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Hoje Deus está nos dando tantos recursos, né? Tantas oportunidades. Às vezes nossos pais erraram, né, conosco por falta de conhecimento, por falta de oportunidade, mas a gente tem tido, eu glorifico a Deus por isso, tantas oportunidades de conhecer. Ontem eu estava vendo sua live falando da beleza, né? Ah, E tanto cara. conhecimento em todas as áreas. Hoje a gente tem internet para nos auxiliar. E isso eu vejo como um presente, uma dádiva de Deus também para nossa vida, né? Então, assim, a gente tem que realmente pedir ao Senhor essa sabedoria para identificar esses sabotadores e para estar enfraquecendo, para que a gente consiga ser feliz, né? E ser o que Deus nos chamou, nos projetou para ser. Exatamente. Então você percebe que essa estratégia para a gente enfraquecer os sabotadores é exatamente essa: o autoconhecimento, conhecer eles, saber quem eles são, o que que ele tá, qual o nível de intensidade na sua vida, né? O segundo, a estratégia, desenvolver o sábio. Como que a gente desenvolve o sábio? Deixa eu dar uma dica. Por exemplo, você está vendo uma situação que antes você agia com muita intolerância. Você pode olhar, na hora que dá aquele start, falar, gente, olha aí, ó.
o bichinho tá vindo, né? Uhum. O confuso ou o intolerante está vindo. Aí o que você faz? Não, mas eu não vou agir desse jeito. É o autocontrole mesmo. É verdade. É o autocontrole. Então, Decidir, né? É o domínio próprio. Decidir, não, domínio eu vou próprio. agir de forma diferente. Isso. É, Reagir, né? acho que é um pouco de negar-se a si mesmo. Eu acho que Verdade. desenvolver o sábio tem muito a ver com negar-se a si mesmo. De renúncia, sabe? Quando a ficha cai, quando a minha ficha caiu do insistente e do hiperrealizador, né? Não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Gente, é libertador demais. Eu ia falar isso. É libertador porque você consegue sentir paz no teu coração. Ah, eu não dou conta de tudo, eu não preciso ser perfeito em tudo, eu não preciso me cobrar ou cobrar tantas pessoas, né? Então a vida pode ser mais simples, mais leve e você Nossa, consegue ser mais feliz, né? muito, muito, muito. Então, assim, voltando àquela questão dos pilares, por isso que os pilares da inteligência emocional, eles são esses que eu falei, que é o autoconhecimento, a autogestão, que entra a questão de você gerir os sabotadores, de você saber gerir eles, né? Essas coisas que todos nós temos, essas crenças limitantes, essas crenças que foram instaladas na nossa vida, lá na infância, como instinto de defesa, não é? E da gente realmente falar o seguinte, não, eu vou melhorar cada dia. E aí entra o outro pilar, que é a empatia. Se eu aprendo a lidar comigo, se eu sei que eu preciso melhorar, se eu vou atrás da minha melhora, eu aprendo a lidar com o outro. É, verdade. Maravilhoso isso. Ô, Valdice, essa pastora linda é a pastora Eliane, lá no Rio de Janeiro, minha amiga. Ah, não, pensando que tá falando de você, ó. Não, isso, pastora linda é Ah, essa. É de você. beijo. É a Valdice. Obrigada. Ela é a supervisora de célula lá da minha igreja. Linda essa menina. Beijo. Vamos tirar uma fotinha que nosso tempo tá acabando. Vamos, Antes, vamos. senão a gente só sai Tirei. com. Oi. O pessoal manda foto pra gente, mas de vez em quando a gente sai, né? Meio desarmado. Mas, Bispo, eu quero agradecer. A gente poderia ficar a noite inteira aqui ouvindo, a gente tem alguns minutinhos ainda, mas eu quero agradecer o teu carinho. A Mila é uma pessoa muito especial, muito prestativa, um amor de pessoa, né? Desde que nós nos conhecemos, veio aqui nos servir, ministrar pra gente. Uma mulher linda por dentro e por fora, muito inteligente. Obrigada. É um prazer ter você com a gente e a gente se vê por aí, né? Mais outras oportunidades, se Deus quiser. E foi muito bom esse papo, que a gente possa continuar crescendo junto, se Deus quiser. Amém. Não, você será uma das convidadas. Me dando pastora Luz dá um lado Mulher Maravilhosa pra gente fazer uma live junto. Você vai ser uma das nossas convidadas, viu? Vamos sim. Depois eu converso com você o que a gente vai trabalhar, qual o tema você quer falar e a gente vai conversar. Tá ótimo, tá Pra ótimo. mim foi uma honra, viu? Foi uma honra mesmo estar com você e com todas essas meninas maravilhosas, meninos que estão aí também. E foi uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Eu espero que tenha contribuído com alguma coisa, né? E que vocês que estão aqui nos vendo, façam o teste e você vai falar assim, Isso. meu Deus, né? Isso. E busque seu crescimento, porque a melhor coisa é a gente se conhecer. É importante você fazer o teste para você se conhecer, porque falando aqui muito rápido, né? Não dá pra gente. O teste é um pouquinho grande, assim, um pouco longo, mas é importante para a pessoa poder identificar qual é o sabotador, não é verdade? Exatamente, que eu ia falar. Gente, o teste é grande, o relatório que sai para você, que eles mandam no seu e-mail é grande, mas não deixe de estudar o seu teste, o seu resultado. Você vai passar por um momento de autoconhecimento maravilhoso. Tremendo. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que está participando com a gente. Muito obrigado, sempre nos abençoando na live, nos acompanhando. É um prazer ter você aqui. Semana que vem eu vou estar com a Ariane, sexóloga, batendo um papo. Que E legal. vocês são nossos convidados aqui. E vai ser uma benção. Mila, muito obrigada mais uma vez. Um beijo no pastor, no bispo Eduardo. Um abraço aí também, um beijo